Nesta aula prática, nós vamos realizar a moldagem anatômica para a prótese total do arco superior com alginato. A moldagem anatômica inicial, preliminar, primeira moldagem de prótese total, pode ser realizada tanto com alginato quanto godiva. Como vamos usar alginato, a moldeira ou deve ter uma retenção na borda ou deve ser perfurada. Quando usamos godiva, usamos uma moldeira toda lisa, sem essa retenção na borda. Para um arco aproximadamente deste tamanho, de médio a pequeno, o tamanho dessa moldeira é S2, vamos usar duas medidas de alginato. Cada alginato, cada marca de alginato tem o seu medidor correspondente, então vocês devem usar o medidor da marca do alginato que estiverem manipulando. Isso é importante para fazer a proporção correta de pó e água. Cada pazinha dessa de medida corresponde a 1/3 aqui de água. Então, como eu vou usar duas pazinhas, eu já medi aqui 2/3 do copinho. Cada terço tem uma linha para a gente se guiar. É importante, antes de manipular, medir o alginato para colocar na cuba, vocês colocarem ele num pote. Eu abri o pacote já e coloquei num pote bem fechado para que vocês possam homogeneizar o pó, soltar o pó, tá? Ele não pode estar compactado, porque senão a sua medida pode ficar errada. Então deixem o pó bem soltinho antes de fazer a medida. Eu já abri agora o pote de alginato e vou pegar duas pazinhas de medida. Aqui também é importante, na hora de preencher essa pazinha, vocês vão pegar aqui o pó e passar a espátula. Porém, é importante observar se tem espaço vazio, porque se ficar com um buraco lá na parte interna, se tiver vazios ali na pá, você não está com uma medida completa, tá? Então, é importante preencher bem a pazinha, conferir que não tem espaços e aí a gente passa a espátula para tirar o excesso. A pazinha, então, tem que estar toda preenchida com o pó para corresponder a uma medida. Coloca na cuba. Tem espaço, a gente tem que tirar esse espaço ali na região interna da pazinha. Mais uma medida, coloca na cuba. E agora a gente vai misturar água para fazer a manipulação do alginato. Então a gente já tem a medida do pó e da água e agora vamos fazer a manipulação. Primeiro homogeneizar um pouco o pó, depois a gente começa a apertar contra a cuba para que o alginato fique misturado e homogêneo. O tempo de manipulação é em torno de 1 minuto. Já tá lisinho, podemos colocar na moldeira. Leva a boca do paciente, centralizando a moldeira. E apertando contra o rebordo. É importante que todo o fundo de vestíbulo esteja copiado. O manequim aqui, ele não tem lábio, né? Pra gente repuxar o lábio e acomodar por cima do alginato. No paciente, a gente vai fazer isso. Assim que posicionar a moldeira superior, eu tenho que passar o lábio por cima e acomodar o lábio, né, sobre a moldeira e o alginato. Aguarda o tempo de presa, que vai ser em torno de 1 minuto na boca. Todo o contorno foi moldado. É importante que vocês tenham um estilete também para a gente tirar um pouco desse excesso que vai ficar aqui, recortar antes de vazar o gesso.
E aí vamos puxar a moldeira e observar se copiamos todos os freios, todo o palato. Aqui tem uma bolinha pequena no palato. É importante a gente moldar sem essa bolha. E aqui também deu um defeito. Então, a gente tem que entender o que precisa visualizar no molde de prótese total, né? Deu uma bolinha no palato, isso é importante. Como aqui é bem pequenininho, eu poderia até preencher um pouquinho com cera, mas aqui a gente teve um defeito na moldagem. Isso não existe na anatomia do paciente. Então, eu estou mostrando para vocês que acontecem erros e que aí a gente tem que repetir. E aí, como já vou repetir por causa disso, também vou melhorar esse palato. Bom, eu já manipulei de novo, já fez outra moldagem e agora eu vou tirar. E agora eu observo que aquele defeito não se repetiu, né? O palato ficou mais certinho. Tenho todo o contorno de fundo de vestíbulo. Peguei toda a área de rebordo, tuberosidades, passei da tuberosidade, aqui onde tem aquele âmulo encaixe amular, né, ou âmulo pterigoide. Então, eu tenho todo o contorno de limite periférico e cópia dos tecidos de suporte. Então, a minha moldagem ficou de boa qualidade e assim eu posso vazar o gesso. Vocês podem recortar um pouco o excesso do alginato com um estilete para facilitar que a gente vaze o gesso nessa caixinha, né, de uma forma melhor. Então, aqui na região posterior ficou bastante excesso, então eu vou recortar aqui atrás com o estilete. Aqui eu também posso cortar um pouquinho dessa borda, sendo que o meu interesse é aqui nessa área de fundo de vestíbulo. Então, vou tirar um pouquinho para facilitar na hora de encaixar ali, vazar o gesso e encaixar naquela base para fazer o modelo. Aí a gente vai colocar gesso aqui, gesso no molde e fazer dessa forma. Então, tirem os excessos grandes de alginato para não atrapalhar. O alginato, quando a gente está trabalhando no paciente, nós vamos fazer a desinfecção do molde, né, borrifando hipoclorito a 1%, aguardando 10 minutos e depois lavando o molde de novo. Assim que a gente remove da boca do paciente, você lava em água corrente, borrifa o hipoclorito a 1%, de preferência deixa dentro de um saco plástico, que é a eficiência maior da desinfecção, por 10 minutos. Depois lava novamente, não deixa excesso de água e pode vazar o gesso. Então isso é considerado um vazamento imediato, porque o alginato sofre distorção, a gente não pode demorar muito para vazar. Eu já medi a água aqui para o gesso, pode ser em copinhos que tenham de xarope, que tenham ml, pode ser com seringa, existem também aquelas provetas graduadas de plástico mesmo. O importante é medir a quantidade certa de água. Nesse caso, desse gesso que eu estou utilizando, né, são 33 ml. Então, já coloquei aqui 33 ml e já pesei 100 gramas de gesso. Então, 100 gramas para 33 ml, no caso dessa marca que eu estou utilizando. Vocês têm que olhar no pacote do gesso que foi comprado. Esse é um gesso tipo 3. Então, eu vou misturar aqui, juntar para a gente fazer a manipulação. Homogeneizem aí o gesso também, a gente vai misturando. Idealmente, toda vez que a gente vai vazar um molde, é importante que a gente tenha um vibrador de gesso, para poder tirar as bolhas enquanto a gente faz esse vazamento de gesso. No momento aqui eu não tenho, mas quando a gente tem, a gente usa esse vibrador de gesso para evitar bolha no modelo. Quando a gente não tem, a gente faz uma vibração manual. Aqui primeiro eu vou colocar na caixinha uma quantidade. Então, o gesso já está todo homogêneo, vou preencher a minha caixinha, que vai ser a base. Posso bater aqui. E assim, quando
tem bolha, essas bolinhas vão subindo. É a função do vibrador de gesso. E na hora de vazar o molde, vocês vão colocando quantidades também pequenas na área do palato. E com a vibração, aqui eu vou bater um pouquinho para ele escoar. Com a vibração ele vai escoando para a posição. Assim a gente tem menos risco de bolhas no modelo final. Então vai colocando gesso aos poucos e vai batendo para vibrar. Só depois que eu preencher toda a minha área de interesse, inclusive o palato, é que eu termino de colocar uma altura de gesso, só para deixar o modelo maior. Então é importante fazer a vibração para que as bolinhas apareçam aqui na superfície, não fiquem no nosso rebordo, na área de interesse do modelo. Depois que a gente recobre toda essa região de interesse, agora eu só vou subir a altura do gesso, ainda tem aqui uma parte de fundo de vestíbulo que a gente tem que recobrir, e depois virar em cima da caixinha. A gente pode empurrar aqui com a própria cuba e colocar um volume maior de gesso. Recobrir toda a área de interesse. Podem usar o gesso todo. E agora eu vou posicionar aqui para formar depois uma base certinha no meu modelo. Tá? Agora a gente vai aguardar em torno aí de uns 40 minutos, aproximadamente 40 minutos a 1 hora, para remover esse gesso daí, tirando o molde para ficar com o modelo de gesso. É interessante deixar esse gesso tomar presa dentro de um pote desses de tampa, né? Tipo Tupperware, coloca uma esponja molhada dentro e deixa esse molde com o gesso terminando a sua presa. Já passou 1 hora, eu vou tirar agora o molde de dentro do umidificador, que ficou com o gesso tomando presa. E agora vocês só vão separar o molde do gesso. Ver se o modelo ficou todo certinho, sem bolha. Tira a base de silicone. A gente pode ou lixar, né, recortar com um estilete, ou ainda até passar uma broca de gesso só para dar um acabamento melhor aqui. E sobre esse modelo anatômico, primeiro modelo do paciente prótese total, é que vamos realizar a moldeira individual para seguir para a próxima moldagem, a moldagem funcional.